Então galera, esse daqui é meu review do Switch 2. Eu joguei ele pelas últimas semanas e eu vou falar sobre funcionalidades, performance, jogos, preço, mas eu vou me focar nas coisas que me chamaram mais atenção e em coisas que eu pessoalmente gostaria de testar. Vamos começar falando de performance. O Switch 2 é muito mais potente que o Switch 1. Ele não é mais potente que consoles da atual geração, PS5, PS5 Pro, Series X e S. Mas uma coisa é potência, a outra é fidelidade de imagem, eu vou explicar isso mais pra frente. O grande jogo que é feito exclusivamente pro Switch 2 é o Mario Kart World. Ele é um jogo de mapa aberto que, eu imagino, tira vantagem do armazenamento mais rápido do Switch 2 para fazer um mapa contínuo, que carrega sem quebra nem loading quando você vai de região para região. E tem 24 corredores por corrida, o que é o dobro do Mario Kart 8 Deluxe do Switch 1. Isso é o resultado do Switch 2 não só ter uma capacidade de processamento maior, mas também ter saltado de 4 GB de RAM no Switch 1 para 12. Jogando Mario Kart World online no modo eliminatória, que é um novo modo, que é meio um Battle Royale de kart. A gente já jogou lá no República, vai conferir. E ligado na TV, o jogo roda a 1440p e 60 quadros por segundo. É um resultado impressionante, principalmente quando você considera a quantidade absurda de interações e efeitos que estão acontecendo na tela ao mesmo tempo. Depois, a gente tem que falar dos jogos de Switch 1 que receberam upgrade para Switch 2. Tem dois tipos, os que receberam upgrade pago e os que vieram de graça. Entre os que vieram de graça, o que mais me impressionou foi o Pokémon Scarlet e Violet. Eu já reclamei desse jogo antes com vocês, eu não consegui jogar no Switch 1 porque a baixa resolução e a queda constante de quadros me dão dor de cabeça. Eu fui só até o ginásio de Contour, se eu não me engano, e desisti do jogo. Essa loja de Contour é o melhor exemplo. No Switch 1 a resolução é péssima, ainda mais quando você está em movimento. E quando a gente olha a taxa de quadros, ele tem dificuldade de manter 30 quadros por segundo sem nada demais acontecendo na tela, só com você andando pelo mundo. E a pior parte é o frame time, que é o ritmo em que o quadro é gerado, porque não basta o jogo estar rodando a 30 quadros, ele tem que servir esses quadros para você num intervalo constante. No caso de 30 quadros, é um quadro novo a cada 33 milissegundos. Se ele serve um quadro, para e depois serve os outros muito rápido, sem um intervalo constante, você pode ter 30 quadros por segundo na prática, mas vai parecer que a imagem está agarrando. Muito jogo tem essa inconsistência quando tem muita ação e efeito acontecendo ao mesmo tempo, mas no Pokémon Scarlet e Violet, isso acontece simplesmente de andar no mapa. Quando a gente roda o jogo no Switch 2, ele muda bastante. O jogo fica travado em 60 quadros e o frame time permanece constante em 16 milissegundos. O jogo tá mostrando 61 quadros, mas esse é um erro de arredondamento do software de medição, é 60. Até em áreas mais pesadas, como no centro de Mesagoza, ele roda sem problema. Eu só tive um pico de frame time nessa parte, mas foi só. E ele faz tudo isso com uma qualidade de imagem muito mais alta. Repara só nessa comparação da imagem da academia. No Switch 2 até parece outro jogo. Eu acho que o jogo tá finalmente jogável, pelo menos pra mim, porque eu não consegui jogar no modo TV no Switch 1. Era esse o Pokémon que a gente deveria ter desde o começo. Outro jogo que recebeu uma atualização gratuita pra Switch 2 foi o Zelda Link's Awakening. Tanto a resolução quanto a taxa de quadros melhoraram. Esse jogo no Switch 1 é pra rodar a 60 quadros, só que a taxa cai direto pra 30. Um exemplo disso acontece nessa área do pântano Gompogo. A taxa de quadros fica variando, não é muito bom, definitivamente. No Switch 2 ele roda 60 quadros constantes com uma resolução mais alta. Eu só consegui fazer a taxa de quadros cair quando eu entrei e saí do menu do mapa. Fora isso, perfeito. A mesma coisa aconteceu no Super Mario 3D World Bowser's Fury. A resolução do jogo aumentou bastante no Switch 2 ligado na TV e ele bate 60 quadros no modo portátil. No Switch 1 só ia até 30. Também no Super Mario Odyssey a imagem tá muito melhor. Eu não achava a resolução desse jogo baixa no Switch 1, mas agora que eu vi a resolução no Switch 2, eu não sei como é que eu consegui jogar no Switch 1. Agora passando para jogos com atualização paga. Sim, tem alguns jogos que você vai ter que
pagar para jogar com uma qualidade melhor no Switch 2. Se o pagamento vale, eu sinceramente não tô convencido. Vamos falar dos dois Zeldas de mapa aberto, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Os dois ganharam uma melhora na taxa de quadros e na resolução, e agora eles têm um app de smartphone que adiciona novas funções para o jogo. A função de compartilhar suas construções com outros jogadores no Tears of the Kingdom é bem legal, mas não é um tipo de experiência que funciona bem para mim. Digo, você tem que largar o seu controle para pegar o celular, você tem que tirar seus olhos da tela. E se você estiver jogando no modo portátil, você tem que largar o seu Switch. Esse negócio de ficar trocando tela. A Nintendo já tentou a experiência de duas telas com console antes, e vamos dizer que ela não foi muito positiva. Porém, o ganho de performance eu aprecio muito, ele foi muito significativo. Os dois jogos rodam originalmente a 900p e 30 quadros por segundo no Switch 1, mas agora eles rodam com uma resolução interna de 1440p com upscale para 4K e a 60 quadros por segundo no Switch 2. Bem, essa é a informação que está disponível no momento. A diferença é bem óbvia, você tá vendo aí na comparação, eu não preciso nem falar. E o que me chamou mais a atenção foram as partes que tem muita coisa na tela, que fazem você experienciar travamentos no Switch 1. Isso não é tanto um problema para o Switch 2, e ele tá rodando em uma resolução mais alta e com o dobro da taxa de quadros. E essa é a coisa com o Switch 2, o salto que ele representa em relação ao Switch 1 é muito maior do que a gente tá acostumado a ver com outros consoles. É muito maior do que foi o salto do PS4 pro PS5 ou do Xbox One pro Series. O Switch 1 usa o processador Tegra X1, que a Nvidia lançou em 2015 para mobile e set-top box, que são essas caixas que você conecta na TV para ter função smart. Ele tinha sérias limitações, mas era o único processador do mercado que permitia que a Nintendo realizasse essa visão de um sistema que funcionasse ligado na TV, mas também que fosse portátil. E nessa era do Switch 1, a gente viu verdadeiros milagres rodando nesse hardware, tipo dois jogos do Zelda de mapa aberto e portes do Witcher 3 e do Doom. É impressionante que eles tenham conseguido fazer isso rodar no hardware do Switch 1. Parabéns para os desenvolvedores. Mas isso não elimina o fato de que o hardware do Switch 1 é extremamente fraco para os padrões atuais e que todos esses jogos mais pesados rodam no Switch 1 com muitos sacrifícios em termos de qualidade de imagem, resolução e performance. O Switch 2 não é tão potente quanto um PS5, mas é bem potente, principalmente para um portátil. Mas o que é mais importante nele não é nem a performance bruta, mas sim o fato dele trazer funções gráficas modernas, principalmente o upscale por inteligência artificial. O chip do Switch 2 também é feito pela Nvidia, só que ele é baseado na tecnologia gráfica da série RTX 30, tipo RTX 3060, 70, enfim. Não é a série mais moderna, a Nvidia tá na RTX 50 no momento e você nem precisa saber o que isso quer dizer. O importante é que o Switch 2 tem acesso ao DLSS da Nvidia, que permite que ele renderize o jogo em uma resolução mais baixa para facilitar as coisas para o processador e depois faça essa imagem parecer de uma resolução mais alta usando IA, que é uma coisa que o PS5 não tem, nem o Xbox Series X e S, só tem no PS5 Pro. Isso é até um dos pontos de venda dele, o PSSR, que é Upscale por IA. O fato do Switch 2 ter essa função e os outros consoles não, gera até uns resultados curiosos. No papel, o Xbox Series S é muito mais potente que o Switch 2, mas se você vê os dois consoles rodando Street Fighter 6 lado a lado, vai parecer que o Switch 2 é mais potente. Ele não é, ele até renderiza o jogo internamente em uma resolução mais baixa que o Series S, só que ele usa Upscale por IA para reconstruir a imagem, que é uma coisa que o Series S não consegue fazer. Aí a imagem final dele é melhor. Então essa é a discussão sobre performance e fidelidade de imagem. A questão não é mais olhar os números de performance e intuir qual console vai rodar o jogo melhor. Agora a gente tem que olhar as tecnologias que eles têm, principalmente essas de reconstrução de imagem, de upscale, e ver na prática qual sistema vai gerar uma imagem melhor. Mas o fato é que o processador do Switch 2 abre uma porta para um nível mais alto de portes miraculosos. Da mesma forma que a gente tem o Witcher 3 rodando no Switch 1, dessa vez a gente tem o Cyberpunk 2077 rodando no Switch 2. E como ele roda? Bem, ligado na TV, ele tem o modo qualidade, que roda 30 quadros por segundo, e se você tiver uma TV com suporte para 120 Hz, ele também tem o modo
desempenho que roda a 40 quadros. Eu vou mostrar umas capturas do modo a 40 quadros aqui pra vocês, mas não tem como ela parecer muito boa, porque eu vou colocar a captura de tela a 40 quadros em um vídeo de 60 quadros. Não vou entrar em detalhes do porquê, você só precisa saber que o vídeo vai ficar prejudicado. E eu também não tive muito tempo com o jogo, porque eu só consegui um código pra review de última hora. Obrigado a CD Projekt Red por ter enviado. Então eu só consegui rodar os testes no conteúdo da DLC, que é a Phantom Liberty, que tem requerimentos de hardware que são mais altos que o jogo original. O que você vai ver aqui é o pior caso possível e, em teoria, ele deve rodar melhor quando você estiver fora da Dogtown, que é a região de Night City da DLC. Beleza? No modo desempenho, o jogo consegue rodar 40 quadros em momentos de baixa atividade. Aí, sem problema. Só que a taxa de quadros pode cair para os 30 e poucos se tiver muita coisa acontecendo na tela. Nessa cena com vários inimigos, tiroteio e fogo, o Switch 2 tem muita dificuldade de segurar a taxa de quadros lá em cima. No modo qualidade, na gameplay normal, ele segura 30 quadros sem problema. Ele só tem umas variações pequenas de frame time. A única vez que eu consegui fazer a taxa de quadros cair de fato foi nessa parte de combate com veículo. A propósito, não reparem na qualidade da gameplay, porque durante esses testes eu testei todos os modos de controle do Switch 2, porque o Cyberpunk oferece todos, incluindo o Pro Controller sem giroscópio, Joy-Cons com giroscópio e Joy-Cons no modo mouse. Eu não sei mirar com controle, sou muito ruim com giroscópio e o modo mouse não funciona bem com os Joy-Cons no Cyberpunk. Eu tive melhores experiências com os Joy-Cons no modo mouse jogando o Drag and Drive, que é feito para jogar com os Joy-Cons nesse modo, e o Metroid Prime 4 Beyond, que tem alvos muito maiores e trava a mira, o que facilita bastante. No Cyberpunk, os alvos são bem precisos e a experiência não é das melhores. Mas eu não acho isso uma coisa necessariamente negativa, porque abre opção para alguma empresa de acessórios fazer um mouse de fato para o Switch 2, pra gente jogar com esses jogos que tem suporte. Aí, Hori, 8-Bit Do, eu tô esperando. Então hoje já é outro dia, eu tive que quebrar a gravação do roteiro em duas partes. E agora uma coisa que eu gostaria de testar e que eu não vi ninguém testando é o microfone do Switch 2 na função de chat. Eu vou explicar. Sabe aquele botão de chat que é uma das grandes novas funções do Switch 2 e que permite que você converse com seus amigos e até veja a webcam e a tela deles enquanto você tá jogando? Então, até aí tudo bem, muita gente já testou isso. Só que no vídeo promocional da Nintendo, eles mostram o microfone pegando a voz do jogador sentado longe da televisão e sem fone de ouvido. O áudio tá vindo da TV. Isso quer dizer que o microfone tá pegando a voz do jogador sentado no sofá enquanto o alto-falante da televisão tá buzinando o áudio do jogo do lado dele. E tem até um cara com liquidificador atrás dele. Que tipo de bruxaria de cancelamento de ruído é essa? E pra testar isso, eu pedi a ajuda do Edu. Ó, é o seguinte, desculpa, tá? Não tinha mais ninguém. Eu coloquei o Switch 2 do lado do alto-falante da televisão, liguei até a câmera e sentei do outro lado da sala no sofá no contraluz. É o pior cenário possível pra fazer o chat. Vamos ver se isso funciona agora. Edu, você tá vendo minha sala aí agora? Tô vendo e, tipo, tá com uma boa qualidade, viu? Vamos assim então, vamos assim, sem precisar isolar o rosto. Você tá ouvindo minha voz bem porque o alto-falante da televisão tá ligado. Eu tô sentado longe do negócio, tá do outro lado da minha sala. Se eu for tentar chegar aqui, ó, tá desse lado. E ele tá conseguindo isolar a voz? Tá isolando sim. Tipo, não é minha nossa, que baita qualidade de áudio, mas eu consigo te ouvir com clareza. É engraçado porque é uma das promessas da Nintendo, que você ia colocar o negócio mega longe, ia ter isolamento de voz e coisa do tipo, ia funcionar. Tá funcionando. Tá, vamos lá então. Eu vou selecionar aqui sem plano de fundo, que é aquela me recorta, não é só o rosto, ela tá me recortando inteira. Fica engraçado assim. Aí, flui bem o negócio. Beleza. Ó, tô indo, vou ficar lá pra trás. Você já vai pra frente, Edu? Mas claro, se bem que eu já tô em quarto. A estratégia master do bag aqui, tá? A estratégia aqui é ficar em último e, de repente, ir lá pra frente, né? Exatamente, essa é a estratégia dominante desse jogo. Nossa, mas você tá super pra trás, né? Eu tô super pra trás. Você não tá nem conseguindo me ver na câmera, né? Tá ficando perigoso eu reduzir a velocidade. Você não vai ser eliminado, né? Não, calma. Beleza, tá tudo sob controle. Tá. Eu tô em primeiro, Leon. Tá. Passei. Tá. Passei também. Ó, eu vou dar uma desacelerada pra você poder me ver. Não precisa não, é estratégia.
é você ficar no fundo coletando moeda. Agora eu tô com 20 moedas. Eu posso ir Aí, mais pra agora frente. estamos juntos. Tô Eu vendo praticamente você aqui, estacionei na pista, mas estamos juntos agora, Leon. Mas eu estou com 20 moedas, senhor Edu. Eu tenho 2. Exatamente, por isso você faz o bag no começo. Mas eu tô com Gente, você no meu radar aqui, peraí. Você tá em que posição? Eu tô em 6º agora. Ah, tá. Eu estacionei na pista pra poder ficar junto com você e aí você me abandonou pra trás. Cadê você? Você deve estar em 3º? Primeiro. Leon, O quê? Receba. Não. receba. Não vai jogar nele. Receba. Não, passei pra primeiro. Obrigado, Edu. Fui eu mesmo com o casco azul. Eu vou no casco azul, tinha me passado. Ah, que pena. Aham. É você? Ah, errei. Primeiro. Não mais. Não passou! Ah, Dudu, toma! Não, que maldade. Meu Deus. Tomei. Tô em 4º. Não vai dar. Não é possível. Tô em 5º. Não vai rolar. Eu vou ser eliminado. Você foi eliminado? Fui. Que maldade. Então é isso, Edu. Eu acho que eu ia até fazer uma versão diferente para ver se isso daqui funcionava melhor, que era fazer lá embaixo com a luz, a câmera perto e fone de ouvido. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, Nem precisa. o volume aberto na televisão tá funcionando. Tá muito de boa. Peraí, deixa eu só trocar isso aqui, que eu não tô gostando desse meu recortado aqui. É, ele fica estranho. Mas eu acho que é basicamente isso mesmo. Muito obrigado aí pela gravação. Imagina. Então, o negócio funcionou surpreendentemente bem. Eu acho que o Switch 2 pode estar usando uma versão do RTX Voice para fazer esse isolamento de ruído. RTX Voice é uma tecnologia da Nvidia que usa IA para isolar a voz. A gente já mostrou ela aqui no canal. Não importa o que seja, o negócio funciona. Mas agora alguns pensamentos sobre o lançamento do Switch 2. A Nintendo obviamente fez uma coisa muito acertada, porque o Switch 2 vendeu 3,5 milhões de unidades nos primeiros 4 dias, o que faz dele não só o maior lançamento da Nintendo, mas também o maior da indústria dos consoles, ponto. E isso foi uma mistura de várias coisas. Primeiro, a logística foi muito bem feita, porque, pelo menos no lançamento, o console estava amplamente disponível nos principais mercados. Basicamente, todo mundo que queria e podia comprar um, conseguiu comprar. Isso é bem diferente de outros lançamentos de console que a gente já viu, quando as unidades disponíveis eram muito poucas e muita gente tinha que comprar da mão de atravessador na internet por um preço muito mais alto. E todo esse cálculo logístico começou lá atrás, quando eles escolheram a Nvidia para desenvolver o chip do Switch 2 e a Samsung para fabricar. E eu vou falar agora do mercado de semicondutores rapidinho, não saia daí. Porque a Nintendo recebeu uma oferta da AMD, que é a concorrente da Nvidia e que faz os chips do Xbox e do PlayStation 5. Só que idealmente o chip da AMD precisaria de 15 watts de consumo para o modo portátil, segundo boatos da indústria. Com esse chip da Nvidia que tem nele, o sistema inteiro, incluindo a tela, gasta o máximo de 10 watts, pelo que a gente sabe. O que permite que o Nintendo Switch 2 tenha uma bateria muito menor que o Steam Deck ou o ROG Ally, por exemplo, que usam chips da AMD. Isso com certeza barateou demais a produção do console, mas também deve ter facilitado todo o processo de fabricação na hora de encontrar fornecedores para bateria, por exemplo. Não que a bateria dele seja ótima, ela vai durar um pouco mais de 2 horas para jogos mais pesados, mas é impressionante os resultados que eles conseguem no modo portátil com uma bateria tão pequena. E a Nvidia está fabricando esses processadores com a Samsung. O negócio de fabricação de chips da Samsung não está indo muito bem. Eles provavelmente queriam muito esse contrato da Nintendo. Isso provavelmente permite que os preços sejam negociados para baixo e faz com que a Nintendo acabe economizando com o processador também. E isso também permite que eles escapem de um potencial gargalo de produção da TSMC, que é a empresa líder na fabricação de chips hoje em dia e que tem as tecnologias mais avançadas, mas que também é disputada por toda empresa grande que quer ter um chip fabricado. Indo com a Samsung e usando uma tecnologia de fabricação mais antiga, a Nintendo tem os chips quando ela quer, na quantidade que ela quer e pagando muito provavelmente bem menos. E ainda assim, o chip é muito eficiente. Segundo vários canais de mídia reportaram, o sistema gasta menos de 23 watts no modo TV jogando jogos mais pesados. Eu não pude verificar isso de forma independente porque o meu otímetro
estragou, mas eu não duvido nada. Mas enfim, parece que cada escolha da Nintendo no Switch 2 contribuiu para que eles não tivessem problema para produzir todas as unidades do console que o público está demandando. E eles começaram a produção do console com muita antecedência, entre setembro e outubro de 2024 aparentemente. E para isso a gente tem que tirar o chapéu para Nintendo. E é claro que existe também uma demanda reprimida de usuários do Switch 1, que era algo como: eu queria que o Switch 1 fosse exatamente como ele é agora, só que com mais potência. Eu queria jogar os jogos que eu jogo agora, só que com uma performance melhor. E a Nintendo atendeu essa demanda quase que perfeitamente, com retrocompatibilidade com jogos de Switch 1 e com upgrades para esses jogos rodarem com resolução e taxa de quadros mais altas. Agora, se o Switch 2 vai continuar vendendo bem, não dá pra dizer. Isso depende de como vai ser o lançamento de jogos no futuro, porque o console não vai viver sempre do hype inicial. Tudo vai depender de como a Nintendo vai fazer o console continuar relevante ao longo do tempo. Mas o começo foi bom pro Switch, definitivamente. Porém, ainda tem toda a questão do preço do console, porque o Switch 1 foi lançado no Brasil a R$3.000 em 2020. O Switch 2 está sendo lançado a R$4.500. É um aumento de 50% no valor. É análogo com o que a Nintendo está fazendo aqui na América do Norte, subindo o preço do console em 50% de $300 para $450. E em cima disso, o preço dos jogos subiu bastante também. Mario Kart World está sendo vendido a R$500 no Brasil, a $80 sem impostos nos Estados Unidos, a 110 aqui no Canadá, sem impostos. Com impostos dá $123, que dá R$493. Enfim, não importa o cálculo que você faça, é caro pra caramba. E o público tá correto em reclamar. Tem gente que é fã da Nintendo há anos e vai ficar de fora dessa geração de jogos da empresa simplesmente porque a conta não vai fechar. Além disso, a gente tá acostumado a consoles serem uma opção acessível para quem curte games. Eles são normalmente subsidiados pelas empresas que fabricam eles, quer dizer que elas te vendem o console por um preço menor do que o custo para produzir ele. E pelo menos no mercado internacional, os jogos de lançamento custam em torno de $60 americanos há décadas. Eu sei que o mundo tá mudando, que os preços estão subindo, a gente teve um período inflacionário em várias economias grandes recentemente, e eu sei que essas coisas que a gente se acostumou a esperar da indústria dos games não iam durar para sempre. Porém, eu acho que o choque com o Switch 2 foi um aumento muito abrupto de uma vez só. O preço do console subiu 50% e dos jogos cerca de 20-30%. Não é um fenômeno só do Brasil, é do mundo inteiro, talvez com exceção do Japão. E a gente não pode pensar que é só a Nintendo que vai fazer isso. Parece que as empresas de games estavam esperando alguém arrancar o band-aid para elas começarem a cobrar mais também. Ninguém queria ser o primeiro, mas agora que alguém fez, né? Eu entendo que isso está sendo muito bom pro negócio da Nintendo. Do ponto de vista dos negócios, business, esse aumento está se mostrando uma decisão muito acertada. São 3,5 milhões de consoles em 4 dias, cobrando 50% mais. Mas isso definitivamente não é o que os consumidores esperavam, e talvez seja a única mancha no que, de outra forma, tem sido um lançamento excelente de console da Nintendo. O único ponto negativo que eu particularmente consegui identificar nele até agora é a tela. Eu tava completamente disposto a aceitar a perda da tela de OLED do Switch OLED por uma tela de LCD maior, com uma resolução mais alta, com uma taxa de atualização também mais alta, 120 Hz, e com taxa de atualização variável, que é o que o Switch 2 tem. Mas eu tenho um pequeno problema com essa tela. Não é o contraste nem a reprodução de cores. Eles não são a mesma coisa que uma tela de OLED, é claro, mas são bons na tela do Switch 2. O meu problema tá no ghosting da tela. Sem entrar em nada muito mais técnico, é aquela trilha meio que fantasmagórica que fica na imagem e que é comum em telas de LCD. Ela acontece porque a tela retém a imagem passada que ela já não deveria estar mostrando. Na tela do Switch 2, o ghosting é pesado, é igual ou pior que a tela do Switch 1, enquanto você não tem basicamente nada disso no Switch OLED. Eu não tô dizendo que a tela do Switch 2 é pior que a tela do Switch 1 LCD. Ela é muito melhor, é maior, melhores cores, mais contraste, mais resolução,
resolução, maior taxa de atualização, ela é melhor. O que eu tô dizendo é que, em termos de cores, contrastes e principalmente retenção de imagem, ghosting, ela é um downgrade em relação à tela do Switch OLED. E isso me leva a crer que em algum momento a gente vai ter uma versão do Switch 2 com tela de OLED da mesma forma que a gente teve uma com o Switch 1. Do ponto de vista técnico, essa é a única objeção mais séria que eu tenho com o Switch 2. De resto, eu acho ele excelente. E tem muita coisa que eu não mencionei aqui, mas que outras pessoas já apontaram. Tipo, os alto-falantes deles são sensacionais, o Pro Controle dele é muito bom, apesar de não ter botões analógicos pro R e pro L, o load dos jogos é muito mais rápido e eu gostei muito do novo sistema de cartuchos digitais. Enfim, eu vou parar esse review aqui e deixar algumas coisas de fora pra não chover no molhado, ele já tá muito longo. Eu acho que é isso, galera. Parabéns pra Nintendo, o Switch 2 é impressionante, eu só espero que uma eventual revisão do console traga os preços pra baixo, que nem a versão Slim de outros consoles costuma vir com uma redução de preço. E eu espero, embora sem muita esperança, que o Mario Kart seja o único jogo a R$500. De qualquer forma, eu tô curtindo bastante meu Switch 2, eu acho que vale bastante pra quem pode pagar sem se sacrificar e tem uma biblioteca grande de jogos do Switch 1 que você gostaria de jogar com uma qualidade mais alta. Pra mim, ele é uma continuação perfeita pro Switch 1. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, larga um joinha aí e até mais.